Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com alegria, hoje nos encontramos nesta sexta-feira, fechando a semana de reflexões, vendo os evangelhos que tanto nos remetem a pensar nessa semana. E hoje não seria diferente, o evangelho de hoje nos faz muito a refletir a nossa caminhada de fé. Então essa semana, essa sexta-feira, dia 10 de julho, em que nós estamos quase encerrando a 14ª semana do tempo comum, nós iremos refletir sobre o evangelho de Mateus, que está no capítulo 10, dos versículos 16 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, como eu disse, hoje o Evangelho nos faz refletir. Por quê? Porque muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente desanima, a gente tem medo, a gente é afrontado, confrontado, A gente é colocado em situações pelos homens, que nos fazem questionar se nós estamos no caminho certo, se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós vamos aguentar, passar por tantas tribulações, Quantas vezes a gente fala, nossa, quanto mais eu tento fazer a coisa certa, quanto mais eu tento seguir aquilo que o Senhor me pede, que o Senhor me confia, mais difícil fica, porque eu não tenho apoio, porque eu sou confrontado, porque as pessoas riem de mim. Enfim, são diversas situações, provações que nós passamos para testar a nossa fé, que nos fazem por várias e várias vezes pensar em desistir. E hoje o Evangelho ele vem nos lembrar que nós precisamos ser perseverantes na nossa fé. O próprio Senhor Jesus já diz que Ele nos envia como ovelhas em meio de lobos, ou seja, Ele já sabia que não iria ser fácil, Ele já tinha essa noção de que nós, como seres humanos frágeis, nas nossas limitações, nós haveríamos de ter muitas provações e que por vezes nos fariam pensar em desistir. Mas Ele nos pede para que nós sejamos prudentes e simples, ou seja, confiar sempre em Deus
ser simples, não precisar de depender dos homens aqui da terra, da aprovação dos homens, mas ser muito prudentes, né? Por onde a gente anda, com quem a gente conversa, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente age, em quem a gente confia. Nós precisamos ser prudentes. Pedir sempre o discernimento do Espírito Santo. No decorrer dessa passagem também, o Senhor vai falar que nós precisamos dar testemunhos diante daqueles que nos confrontam e diante de toda a nação. Ou seja, cada vez que nós vencemos uma pequena batalha, nós precisamos testemunhar que foi por conta de Deus, né? Pela capacidade divina, o Espírito Santo que Deus nos envia, nos capacita para nós vencermos essas dificuldades. De dificuldade em dificuldade, nós precisamos aprender que cada uma delas que nós passamos, que nós trilhamos, a gente vence graças ao Espírito de Deus, não pela nossa capacidade humana, mas pela divindade de Deus que habita em nós através do Espírito. Isso se comprova quando no Evangelho o Senhor diz que nós seremos levados aos tribunais, mas que nós não precisamos nos preocupar com o que falar, como agir diante deles, porque o próprio Espírito Santo vem advogar em nosso favor. É Ele que vai falar através de nós, que vai agir através de nós e vai nos defender, né? Então, por isso que eu disse que cada vitória que nós temos na nossa vida é a ação, graça e misericórdia de Deus através do Espírito Santo que age em nós. É preciso nós fazermos a nossa parte de confiar, de acreditar e de seguir perseverantes na nossa fé, né? Dando o nosso testemunho com a nossa vida, com as nossas ações. E no finalzinho deste evangelho, o Senhor nos faz mais uma vez uma confirmação de uma promessa, né? Lembra? A promessa que eu sempre digo que é da vida eterna? Hoje o Senhor nos confirma mais uma vez: aqueles que perseverarem até o fim, passarem, aguentarem, perseverarem na sua fé, lutarem até o último momento, fazendo aquilo que o Senhor nos pede, esse sim será salvo, ou seja, esse sim receberá a herança da vida eterna. E para fechar a reflexão de hoje, eu não poderia deixar de citar a primeira leitura do livro de Oséias. Bem no início da primeira leitura de hoje, se vocês pegarem para ver, Oséias ele já começa dizendo: volta para o Senhor teu Deus. Você que desanimou por algum motivo, que se afastou das coisas de Deus, do seu chamado, volta para o Senhor teu Deus. No decorrer da primeira leitura, ele vai afirmar para mim e para você: sou eu, sou Deus que olha por você e que te atende, que te escuta, que está voltado a cada um de nós. Sou eu, o Senhor teu Deus. De mim procede o teu fruto. Confia no Senhor, volta a tua vida para o Senhor. E tudo aquilo que você fizer a partir de então será fruto dessa experiência de amor e fé entre você e Deus, né? E bem no finalzinho da primeira leitura de hoje diz: são retos os caminhos do Senhor e por ele andarão os justos, né? E aqueles que não seguem aquilo que o Senhor nos pede, os maus, eles tropeçarão e vão cair. Ou seja, não se importe com a maldade dos homens, porque eles mesmos tropeçarão neste caminho que é justo, porque o Senhor é justo e misericordioso. Ele olha para cada um de nós nas nossas ações e nas nossas atitudes. Se existe alguém que está agindo contra você, mal a você, não se preocupe, porque esta mesma pessoa ela irá tropeçar e cair, né? Os maus tropeçarão e cairão, mas você que persevera na fé, caminha por este caminho de justiça, anda de cabeça erguida, volta para o Senhor teu Deus e é Ele que vai olhar para você, atender a sua necessidade e enviar o Espírito Santo para te defender e te guiar no seu caminho de fé. Confia, meu irmão e minha irmã, no Senhor. Volta para o Senhor teu Deus. É um chamado para nós hoje. Volta para o Senhor teu Deus. E eu não poderia deixar de te fazer o convite para participar
Amanhã, sábado, nós teremos uma grandiosa missa dos Santos Juninos, né? Na nossa paróquia São Brás, às 18 horas, logo depois tem a quermesse. E se você não puder ir amanhã, não deixe de participar no domingo, em qualquer comunidade, da Santa Eucaristia. Olha o chamado que Deus nos faz hoje, né? Volta para o Senhor teu Deus. E não tem lugar melhor para nós estarmos do que na casa do Pai, comungando da sua Santa Eucaristia, o seu corpo, sangue, alma e divindade presente na Eucaristia que nós recebemos da mão do sacerdote, né, da mão do ministro. Então volta para a casa do Senhor teu Deus, Ele te espera lá, ó, de braços abertos para te acolher. Vem participar conosco neste final de semana das Santas Missas, das celebrações, vem se aproximar de Deus. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um abençoado final de semana.